Bem, gente, primeiro a minha saudação aos gojutecas do nosso país, em especial do BKG. O mestre Serginho havia me falado, esses dias atrás, eu até estava em débito com o BKG. Ele pediu que eu falasse sobre o Karatê das antigas. Então eu me lembro muito bem da época, na década de 80, lá em Cascavel, o professor Antônio Felipe, o Alceu Cavaleiro Machado, o professor Dirceu Dutra Martins, Osmildo de Jesus e muitos outros que foram contemporâneos meus, Jair Capelete. E eu lembro que na época era muito falado o pessoal de Curitiba, pessoal das mais antigas ainda, professor Vitor Moreira da Cunha, professor José Castro, professor Pelissari, professor Chiquito. Todo esse pessoal era o pessoal que estava no auge na época, o pessoal era a nossa referência na época. Eu lembro que a gente ia a São Paulo treinar e nós chegávamos em São Paulo, nós encontrávamos lá o professor Mestre Watanabe, o professor Chiquinho Randa, professor Durval Carneiro, professor Kojima, professor Pedrinho Yocote e o mestre Serginho Nascimento, que hoje é o presidente da UBKG, que era garotão na época, era muito jovem na época, mas que desde cedo ele organizava a maioria dos eventos que nós participamos em São Paulo, na Moca, enfim, todos os eventos no Ibirapuera, todos esses grandes eventos da Gojukai na época. Então era o mestre Serginho que estava sempre à frente da organização, ele e o mestre Watanabe, e bem mais tarde eu acho que o professor Tanaka também, que era um executivo da Johnson & Johnson, ele também ajudava na organização desses eventos. Mas eu lembro que na época, hoje nós temos aí uma gama de recursos para gente se valer. Muito material didático, e naquela época nós não tínhamos muitos recursos, não tinha internet na época. A gente, para comprar um livro, a gente tinha que ir lá em São Paulo, pegar alguém. Eu sempre junto com o professor Paulo Nakayama. Então ele gentilmente levava a gente lá na Liberdade. E aquelas livrarias todas lá, nós ficávamos garimpando nessas livrarias para encontrar algum material didático. Hoje nós temos a internet na mão, fica mais fácil. E até porque naquela época também o próprio estilo Goju era muito pouco difundido, era mais o Shotokan. E aí, uns 10 anos depois, mais ou menos, já na década de 90, é que o Karatê Goju começou a se expandir no Brasil. E hoje nós temos essa força que é a Goju, com várias linhas hoje, mas naquela época era muito escasso os recursos e a divulgação do nosso estilo era muito pequena. Hoje, graças ao BKG, ao professor Serginho, professor Cortes, professor Alexandre, então e muita gente aí de São Paulo, esses abnegados que retomaram o BKG, e hoje nós estamos aí com um número bastante significativo no Brasil, e nós vamos cada vez mais trilhando, cada vez nós vamos formando atletas, enfim, passando esse legado que o mestre Watanabe nos deixou.